Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Guilherme Menegon Arantes e neste videocast vamos conversar com alguns pesquisadores para entender como a IA está alterando nossa compreensão da vida, das doenças e de como tratá-las. Para começar, vale perguntar o que exatamente é a inteligência artificial. De forma simples, IA é quando treinamos computadores para fazer tarefas que até então só os humanos conseguiam fazer. Tarefas como reconhecer rostos, entender uma linguagem, tomar decisões e aprender com experimento científico. Estes sistemas computacionais funcionam a partir de um grande volume de dados e algoritmos capazes de identificar padrões, prever resultados e até criar coisas novas. O professor Anderson Soares, da Universidade Federal de Goiás, tem uma visão leve e informativa. O que eu vejo é que IA é uma nova etapa de transformação digital que já dura décadas, né? Começou ali com o eletrônico, depois foi para software, depois para mobilidade, e agora a IA é a nova etapa. E essas coisas elas são aditivas, né? Então, eu costumo dizer que a aderência para soluções de IA tem muito mais a ver com transformação digital do que qualquer outra coisa, tá? E porque se eu pudesse resumir assim, IA, né, eu acho que é uma sopa com três ingredientes: dados, computação e quem está pilotando. Anderson, e na área de ciências da vida, na biologia? Quando eu olho para as ciências da vida, eu vejo um desafio ainda de transformação digital, tá? É diferente, por exemplo, quando você olha varejo, quando você olha finanças, você tem um grau de transformação digital já muito maduro. Então, a IA, ela come solta lá. Quando eu penso nas ciências da vida em geral, eu ainda vejo uma transformação digital mediana. Vou pegar um pedaço das ciências da vida para a gente aterrissar um pouco, né? Sei lá, vamos falar um pouco de genética, por exemplo, que acaba tendo um efeito cascata em várias coisas da ciência da vida. Poxa, no início dos anos 2000, era caríssimo o sequenciamento, né? E a gente foi vendo gradativamente uma redução do custo, né? Hoje, mesmo que parcial, você sequencia parcialmente uma determinada faixa ali, é um custo muito barato, né? E as patentes começaram a cair, a gente vai ver uma redução de custo cada vez maior. Veja que não é muito diferente dessa transformação digital geral que eu coloquei, que começou com os eletrônicos. Por quê? Porque é os eletrônicos que viabilizam dados, né? Então, é um equipamento eletrônico super sofisticado, específico, mas que também está passando por essa etapa ainda de popularização em termos de custo, não de viabilidade, né? E eu acho que nas ciências da vida em geral, eu entendo que a gente ainda está entrando num ciclo que a gente está começando a entender o nível molecular, sabe? A gente, Sim. óbvio, a gente conhece, a gente entende, mas ainda em uma escala reduzida, né? Em ambientes laboratoriais, de uma forma não massiva. Eu consigo mapear uma determinada sequência de 200 mil indivíduos, pô, isso é muito caro ainda, né? Eu consigo rastrear determinadas proteínas em determinadas situações, muito a nível laboratorial, sem escala ainda, né? Então, eu acho que nas ciências da vida, ao contrário de outros setores, esse pacote ele está vindo de uma vez, sabe? Porque você está atacando a questão do custo de aquisição de dados, atacando os processos que você pode automatizar, né? E, e a IA, entre aspas, está meio pronta de lições em outras indústrias, entendeu? E eu acho que nas ciências da vida, a gente, eu já falei isso publicamente diversas vezes, a gente está claramente uma onda tecnológica nascendo e que seria uma outra oportunidade da gente usufruir como sociedade. Por quê? Porque, claro que eu não sou o especialista, né, mas eu entendo exatamente essa onda de você
conseguir entender melhor o nível molecular, usar dados e usar computação, né? Eu também perguntei isso ao Chris Baum, da startup AI Proteins, localizada nos Estados Unidos. Vale ouvir a opinião dele sobre o assunto. AI is in the process of impacting basically every industry, every realm of human life at the moment. I think one of the things that's biology is complicated, right? There's so many variables, and AI is really helping us to take something that's not that well understood. We know a tremendous amount, but there's still so much to learn, and allowing us to take all of the observations that are out there in the literature or that are published and start to really, I think, synthesize those into like more concise understanding. With AI tools, instead of having to try and understand exactly how the molecules are going to work because all of the accuracy of the model is based on that foundational understanding. Now you just observe it a whole bunch of times, you pattern match, and you can actually get something out that works. Então a IA terá um papel cada vez mais importante para entendermos e até manipularmos a biologia em nível molecular. Mas e na saúde humana? Se a IA é tão poderosa, por que ela ainda não revolucionou essa área? O professor Alexandre Chiavegato, aqui da USP, tem uma boa explicação. O motivo pelo qual a saúde, né, tem demorado um pouco mais do que as outras áreas para incorporar esses algoritmos é o mesmo motivo pelo qual a saúde sempre demora incorporar novas tecnologias. É porque, em primeiro lugar, a área da saúde é mais consequente, tá? Então, não podemos errar na área da saúde, né? Então, a gente usa algoritmos de machine learning, inteligência artificial, nosso dia inteiro, com poucas consequências, né? Até agora, ou pouquíssimas consequências. Por exemplo, questão do Waze, né? O aplicativo de celular para decidir a rota de trânsito, né? Ok, o certo é ele nunca errar, né? Mas se ele errar que é melhor virar à esquerda ou melhor virar à direita, eu às vezes perco, sei lá, 1 minuto, 2 minutos da minha vida. Também não é nada extraordinário. Mas um algoritmo que erre um auxílio diagnóstico, isso pode ser questão de vida ou morte. Tá? Então, a área da saúde ela não pode errar. Então, a primeira coisa é a consequência, que é maior, então precisamos sempre ter mais cuidado com a área da saúde. O segundo desafio da área da saúde é a questão dos dados, né? Dados diversos, dados de qualidade, dados representativos da população brasileira, para esses algoritmos aprenderem com a realidade brasileira. Tá? Então, precisamos aí ultrapassar esses dois desafios que tornam a área da saúde tão única, né? E é uma área muito difícil também, envolve muitos fatores que interagem, levando aos problemas graves de saúde, e nós não conseguimos testar isso em laboratório, né? Às vezes outras áreas aí de bancada conseguem fazer vários testes ali e o algoritmo aprende. Nós não conseguimos fazer vários testes com os pacientes, né? Então nós temos que deixar os pacientes, né, fazer as coisas que eles fazem e ir desenvolvendo algoritmos a partir disso, que vai ser sempre um dado mais imperfeito do que se a gente estivesse num laboratório de fato. Então, todos esses desafios aí tornam a saúde a área mais atrasada, talvez, na incorporação de inteligência artificial, e que vai continuar sendo mais atrasada por motivos fundamentais, né, pela própria especificidade da área. Tá? Então, isso vai acontecer, os algoritmos vão transformar o sistema de saúde, mas eu acho que o sistema de saúde ainda não está pronto para ser transformado por esse algoritmo. Além da questão dos dados, nós temos a questão da aceitação dos médicos e dos pacientes, que está melhorando a cada dia, né? Cada dia as pessoas estão mais empolgadas ou mais aceitando decisões por algoritmos, porque elas estão usando o ChatGPT o dia inteiro e estão vendo que ajuda elas. O ChatGPT ajuda quase todas as pessoas hoje, estão utilizando o ChatGPT e estão vendo que funciona. Por que não ajudar o teu médico, né, a tomar decisões? Né? Então, está melhorando essa aceitação por conta disso, e os próprios médicos estão aceitando também, porque eles estão, de novo, vendo que funciona. Eles têm usado aí em off, né, os algoritmos para tirar dúvidas, para confirmar alguma suspeita, etc.
eles têm usado bastante. Então, também está caindo, mas ainda não é 100%, né? Tem muita gente, né? O que é natural na história, né? As pessoas são muito avessas a mudanças. Então, a disponibilidade e a qualidade dos dados usados para treinar os modelos de IA são fundamentais e, ao mesmo tempo, um dos grandes desafios na área de saúde. O pesquisador Misael Araújo, da Fiocruz, também levantou questões relevantes para o uso de IA nesse campo. Quando a gente olha para as organizações, 80% dos executivos, né, e dos CIOs das organizações, eles dizem que eles pretendem fazer a adoção de IA generativa em suas organizações numa perspectiva de 3 anos. Mas quando a gente olha para o outro lado, né, apenas 4% dessas organizações elas possuem os dados prontos para poder trabalhar IA. Isso é um estudo do Gartner lá de 2024 e é uma informação importante, né? Porque muitas das vezes a gente quer fazer, né? Tem o desejo de fazer, mas não estamos prontos para poder fazer. E é até por isso que aqui na Fiocruz a gente está tendo um cuidado muito grande em propor algo em relação ao uso de IA de forma muito responsável, né? Porque a gente sabe que existem diversas questões que precisam ser trabalhadas em relação à ética, à privacidade, à segurança das informações, né? Apesar desses desafios intrínsecos, o Alexandre tem uma visão otimista sobre o futuro da IA aplicada à saúde no Brasil. Sim, eu acho que o Brasil vai ser o país mais importante do mundo para IA em saúde, né? Por quê? Por causa dos nossos dados, a diversidade dos nossos dados, né? A diversidade dos pacientes que nós temos, tanto diversidade genética quanto com diversidade racial, diversidade socioeconômica, diversidade de fatores de risco. Então, o Brasil é provavelmente o país mais diverso do mundo nesse sentido, e aí é perfeito para os algoritmos aprenderem, tá? Porque um algoritmo que consiga aprender com dados de pacientes tão diversos, esse algoritmo vai ter visto tudo. Ele vai ter visto toda a nuance, todos os possíveis desdobramentos dessa doença. Ele vai ter entendido essa doença a fundo. Tá? Então, nós estamos extremamente empolgados para isso e esse é o nosso objetivo, né? Resolver isso para o Brasil, né? Como que a gente desenvolve algoritmos num país com tanta desigualdade e diversidade e que funcione no Brasil inteiro, tá? Essa é a nossa primeira motivação. A segunda motivação é usar isso para resolver esse problema no mundo, nos outros países do mundo. Porque se a gente resolve isso para o Brasil, que é o mais difícil de todos, esse algoritmo vai ser super poderoso. Tá? Esse algoritmo vai ter visto de tudo, ele vai conhecer todos os dobramentos possíveis, todos os fatores de risco atuando, todas as características genéticas atuando nesse problema de saúde, ele vai entender a fundo esse problema de saúde. E nós temos alguns resultados aí para sair, mostrando que esses algoritmos funcionam melhores do que os próprios algoritmos treinados nesses outros países. Tá? Porque às vezes você treina um algoritmo em outro país, esse algoritmo só viu um tipo específico de paciente. Tá? Mas um algoritmo que aprenda com dados brasileiros, ele viu de tudo. Considerando essa vantagem que o Brasil tem em relação aos dados dos pacientes na área de saúde, vale entender como esses dados são armazenados e compartilhados. 2 sistemas nacionais merecem destaque. O REBEC, ele é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, né? Foi recentemente pela Fiocruz, né? uma versão desse registro fazendo uso né? Onde a intenção é de facilitar, né, o registro dos estudos, né, que são realizados aí no Brasil por pesquisadores nacionais e internacionais. Essa é uma plataforma que é desenvolvida, né, em parceria com o Ministério da Saúde e também com a Organização Pan-Americana de Saúde. A Rede Nacional de Dados em Saúde, ela é uma plataforma nacional, né, de interoperabilidade, ou seja, para a troca de dados, né, e foi instituída lá em 2020 como uma medida de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, ele é um ponto central para a troca de informações, né, dos sistemas que lidam ali com o atendimento de pacientes. Né. E algo interessante é que a RNDS ela já
vem utilizando ali o padrão FHIR, né? Que é o Fast Health Interoperability Resource, e é um padrão que ele foi desenvolvido, né, pela Health Level 7 International, a gente chama de HL7, né, que é um padrão para troca de informações eletrônicas em saúde, que vem se apresentando como uma promessa, né, como um protocolo padrão a ser utilizado pelas organizações numa perspectiva aí de 5 a 10 anos se tornar o protocolo mais promissor, né? E a RNDS, essa rede, ela já faz uso desse protocolo, desse padrão. Indo além dos dados usados nos treinamentos dos modelos, eu queria ouvir do Alexandre quais os tipos de IA usados na área de saúde. Podemos começar com a chamada IA preditiva, que tem sido usada para ajudar e até melhorar nos diagnósticos médicos. Em IA preditiva, te dá uma predição, uma probabilidade de ocorrência de evento. Tá? Então, exatamente, vai ser essa área que vai transformar, de fato, o sistema de saúde. Porque a IA generativa, o que ela está fazendo na saúde? Ela está resumindo o livro-texto. Tá? Coisa que o médico deveria saber, mas às vezes não sabe, que são muitas doenças, muitos problemas de saúde, né? Ele às vezes esquece que esses sintomas normalmente são referentes a essa doença. Tá? Então é isso que essas IA generativas estão trazendo, né? Um resumo do livro-texto, coisas que os médicos já deveriam saber. O que a preditiva vai trazer, né, é coisas que às vezes os médicos não sabem, tá? Ou especificidades referentes a determinados pacientes, né, específica de cada paciente. Então, o paciente com essa faixa etária, com esses sintomas, com esse histórico, com esse medicamento, essa informação aí não está em livro-texto, tá? O algoritmo tem que aprender com exemplos. O algoritmo vai aprender, um paciente com essa idade, com esse histórico, com esses sintomas, com esses fatores de risco, com isso aqui, historicamente é um sinal que esse paciente tem 92% de probabilidade de ter essa doença que eu estou desconfiado que ele tem. Tá? Isso é via treinamento direto com dados reais de pacientes, tá? Coisa que as LLMs não fazem. Então é isso que nós fazemos aqui no laboratório, nós treinamos algoritmos para fazer predições para eventualmente ajudar os médicos nessas decisões. O que a gente tem visto aqui no laboratório e outros laboratórios ao redor do mundo têm visto, que um algoritmo que funciona num lugar não necessariamente funciona bem em outro lugar, de predição. Tá? Um algoritmo que diagnostica bem uma doença em São Paulo não funciona bem em Manaus. Não funciona. Aí você vai ter que ter todo esse trabalho de readaptação, né? Uma área que é conhecida como aprendizado de transferência, transfer learning. Você tem que readaptar um algoritmo que aprendeu a quantidade de pacientes de São Paulo para a realidade de Manaus. Tá? Porque são outros pacientes, outras origens genéticas, outros níveis socioeconômicos, outros fatores de risco, outra disponibilidade de medicamentos, outros tipos de profissionais de saúde atendendo, então muda muita coisa. Então o que a gente vai ter que ter no futuro é algoritmos que conseguem aprender, entender as nuances de cada região diferente brasileira, tá? Do que fazer um algoritmo num lugar e esperar que ele vai funcionar em todos, ele não vai funcionar bem em todos. E Alexandre, quais são os algoritmos mais usados hoje em dia para tratar os dados de saúde? A maioria dos dados que são coletados na área da saúde são dados que nós conhecemos como estruturados, né? Que são dados que cabem numa planilha. Tá? Cabe ali numa planilha. Para esses dados, o padrão ouro de análise desses dados são gradient boosting, né? Uns algoritmos baseados em árvore. Quando a gente incorpora algum dado de imagem ou algum dado de texto, aí redes neurais já funcionam melhor. Tá? Então a gente usa os algoritmos que funcionam melhor para as diferentes áreas, né, dos dados. Então, existem alguns algoritmos que são estado da arte, né, que são os algoritmos que melhor funcionam para esse tipo de dados tabulares, né, regras para aprendizado de decisões, que melhor funcionam, e o nosso grupo e outros grupos aí ao redor do mundo têm visto constantemente que são esses algoritmos que melhor aprendem regras de decisão. Tá? Então, nós treinamos esses algoritmos, nós treinamos os parâmetros e os hiperparâmetros desses algoritmos para aprenderem um problema específico. Tá? Então, ele tem uma arquitetura, né, que é conhecido, de aprendizado, de tomada de decisão, e nós treinamos essas redes neurais, ou essas árvores, para aprenderem cada problema específico. No Instituto Butantan, a Sandra Kokutsu
me contou de uma aplicação bem prática de IA para identificar vírus usando o sequenciamento genético do soro de pacientes. O Butantan fazia curadoria, a gente olhava, verificava se realmente aquela sequência era o que você estava dizendo que era. Temos que fazer um mecanismo que a pessoa pegue esse sequenciamento, ponha nesse sistema, ponha nesse software, e ele vai falar para a pessoa de que vírus que a gente está falando, de que subtipo, no caso da dengue, e isso vai ajudar muito a notificação e o trabalho que eles têm com a Secretaria da Saúde. Hoje, os LACEN são autossuficientes para sequenciar influenza, dengue e SARS-CoV-2. Sandra, uma aplicação promissora de inteligência artificial é no desenho de proteínas. No caso do Butantan, um exemplo relevante seria usar IA para desenhar computacionalmente antídotos para os venenos de cobra, que depois poderiam ser produzidos em micro-organismos de forma mais eficiente. Como vocês enxergam esta aplicação? Então, são dois aspectos, né? Então, você pensa assim, a soroterapia, ela é fundamental, a venda de soros é um carro-chefe do Instituto Butantan, é um compromisso do Instituto Butantan com o SUS, e você hoje utiliza, claro que houve avanços, você tem hoje a plasmaferese, você tem condições de uma manutenção do ponto de vista de saúde do animal, mas você hoje tem o soro da mesma maneira que você tinha em 1901. É a mesma técnica. Então, você buscar, através dessas ferramentas, soluções onde você hoje consiga ter um soro que, primeiro, ele consiga neutralizar aquilo que é importante. Você tem proteínas neutralizantes específicas para o problema do envenenamento. Você não tem a proteína como um todo, que você tem vários efeitos deletérios. Após 2, 3 vezes aí que você toma o soro, acabou, você não pode tomar mais que isso. E aí você pensa para quem trabalha com manuseio de serpente, o que significa uma coisa dessa. E mesmo experimentalmente para outros desenvolvimentos que você faz, que você utiliza animal de laboratório. Será que a gente tem que usar animal de laboratório do começo ao fim, né? Desde a caracterização do efeito biológico até a parte mecanística? Não é possível, né? Eu acho que assim, a ideia é você hoje realmente trabalhar no máximo com validação. Ótimo! Quero aproveitar esse gancho para voltar a falar com o Chris Baum. Ele vai explicar como a startup dele está usando inteligência artificial no desenho de proteínas. We are leveraging AI combined with a lab that has a lot of high throughput capabilities, so synthetic biology, robotics, automation, so really kind of big scale. So we design a lot of stuff in a computer, and then we actually have to go in the lab and characterize it. The AI tools still, to make a protein drug, the protein has to do a lot of stuff aside from just bind to the target. There's a whole panoply of properties that you need to also engineer for. And many of those are not sufficiently well understood to design them on purpose necessarily. So there's no replacement for just making it in the lab and characterizing it, and then making a bunch of variants and characterizing those and seeing what happens. And you can build these data sets and make that whole process faster and faster. But we're still many years away from kind of a chat GPT style, make me a drug to cure disease X and it comes out of the computer. It's still very much a human in the loop type scenario here. So we are developing therapeutics for a wide array of indications: inflammation, inflammatory diseases, oncology, weight loss, to name a few. Incrível, Chris. Você mencionou que algumas propriedades dessas proteínas desenhadas ainda precisam ser melhoradas experimentalmente e que vocês estão armazenando dados desses experimentos. Então vocês também planejam usar IA para otimizar essas propriedades? Definitely. So many of the other properties that the protein needs to have, some of those we do understand well enough to put in as design criteria up front. And so, many of those we can just sort of include. So if we do it right, it can have those properties. Some of them, like thermal stability, we don't really understand that well. We can routinely design proteins that are thermal stable,
But I think as far as we understand is you do a really good job of designing the protein and it happens to be thermostable. But I don't think we really understand why at this point. Because none of the models have any understanding of temperature, right? E propriedades imunogênicas? Yeah, the human immune system is obviously very complex, and everybody's immune system is a little bit different as well. I think there have been many prominent de novo protein designers confidently asserting over the last few years that if the protein is very stable, it will not be immunogenic. I don't think that assertion is based on data, and I also believe that has not proven out in animal models and in some potentially some human experiments as well. So while I do remain confident that it's possible to design proteins that are not immunogenic, thermostability and novelty alone are clearly not sufficient in order to avoid immunogenicity. But there are ways to do it. MHC, proteins have to be processed into peptides, and then those peptides displayed by MHC in order for T cells to recognize it and stimulate B cell proliferation. So while it's possible to have immunogenicity without T cells involved, it's really hard, and you typically don't get a very robust immune response. So if you can avoid peptide display by MHC class 2, then you can feel pretty confident that you'll be less immunogenic. And so there are lots of ways, both algorithms that will predict the ability of peptides to be displayed by class 2. There's lots of great work in the public domain on this. Mixed MHC2-pred is a really fantastic algorithm that does this. And you can tune that for individual MHC alleles. And so there's lots of good work there of designing sequences that are likely to be less immunogenic. But that's only one component, right? The peptide also has to exist before it can be displayed. So being able to understand and control the proteolytic degradation that occurs in the lysosomes of antigen-presenting cells is another step that we have as protein engineers to intervene and modulate how immunogenic a protein can be. Cris, você comentou que a sua empresa usa bastante robótica para automatizar os processos. Mas à medida que os métodos de IA forem ficando cada vez mais poderosos, será que não vamos precisar cada vez menos de testes experimentais? Nesse cenário, haveria ainda tanta demanda pela automação? I think you are very right to assume that as the algorithms get better, the throughput demands will diminish. But I also would say that in order to get to that point, it's going to require automation because we need data to be able to train the algorithms to make the machines obsolete, right? To make the liquid handlers less important, to make the throughput requirements smaller. So I think automation is going to become increasingly important over the next few years. I don't see that really going away anytime soon. Você acha que o uso de IA para o desenho de proteínas pode ser uma atividade importante para a inovação aqui no Brasil, considerando nossa grande atividade agropecuária? If you can design proteins, proteins mediate the chemistry of life. So if you can manipulate proteins at will, you can effectively control or extend anything that's possible that life can do, right? So making crops that are, more productive, more resistant to all of the climate change that we're causing as humans, resistant to pests and all of the invasive species that we're transmitting around the globe that are wreaking havoc on our supply chains, making the food last longer so it doesn't get wasted in transit, and it causes greenhouse gas emissions when you have to throw it out. All of that stuff. There's so many applications where if you could design proteins and get the public comfortable with genetic modifications and genetic engineering and all of that. And I think education is going to be key to all of this. Obrigado, Cris. Você tocou num ponto fundamental, que é como educar as novas gerações para usar a IA, não só na biologia e na saúde, mas em todas as áreas. Uma iniciativa pioneira nesse sentido foi criada na Federal de Goiás.
Em 2019, a gente queria aumentar a nossa capacidade de participação em projetos de inovação com as empresas. O primeiro motivador foi esse, ampliar esse RH e, né, a gente estava ali na ponta com as empresas, todas reclamando, pô, não tem gente, não tem gente, vamos contribuir para isso. E aí, é, a gente resolveu aproveitar a criação de um curso novo para experimentar ideias diferentes. A gente quis fazer um curso mais empreendedor, tá? E partindo da própria hipótese que o papel do professor é diferente nesse mundo novo. O conteúdo ele está reduzido a importância, por mais que ainda dê uma trilha, certo? E aí os resultados foram muito bons. Já na primeira turma, o aluno ele saiu com duas, três experiências em projetos de inovação com a indústria, sabe? Então ele não saiu um júniorzinho ali, né? Então isso eu acho que são os elementos que explicam os excelentes indicadores que o curso tem apresentado. Vamos dizer assim, a fragilidade desse modelo é que quando você não tem um parceiro industrial demandando aquilo, você acaba não fazendo. Você acaba fazendo aquilo que você está sendo demandado. Então, a gente até toca em projetos de saúde, eu acho que de 60 e poucos em execução hoje, uns quatro são de saúde, quatro ou cinco, tá? Mas nenhum, por exemplo, na questão que vai, talvez, no nível molecular da coisa, tá? Porque essa indústria no Brasil é pequena, ela está começando a acontecer. Eu vejo com muito mais chance acontecer nas ciências da vida animal e vegetal do que na humana aqui no Brasil. Achei muito interessante essa ideia do Anderson de estruturar o curso de graduação junto dos projetos de inovação. E uma solução para a falta de parcerias seria justamente pesquisa pura em IA. Porque nesta área, a pesquisa e a inovação estão tão ligadas que é difícil separar uma da outra. E Alexandre, qual é a sua visão sobre a importância da formação em IA e as aplicações em saúde? Não, acho que tem um imenso potencial, né? Vai ser muito utilizada, a área vai ser muito maior do que ela é hoje. E incentivar mais pessoas a virem para a área, mais pessoas para discutirem sobre a área, porque tem muita demanda por esse tipo de pesquisa, por esse tipo de profissional. Né? Os hospitais estão cada vez mais criando equipes de ciência de dados, os operadores de saúde, equipes de ciência de dados, as secretarias municipais e estaduais têm cada vez mais cientistas de dados. Então, tem um potencial imenso aí para quem é da saúde, ou para quem é de outra área e se interessa pela saúde, de usar esses algoritmos para melhorar a situação de saúde da população brasileira. Mas Alexandre, será que estamos investindo o suficiente em pesquisa e educação nessa área? O governo não está investindo, né? Não tem nenhum interesse, já deixou bem claro. Lançou um projeto na semana passada, né? Acho que de 3 bilhões de dólares, né? O que é absolutamente nada para a área de inteligência artificial, né? Os Estados Unidos está em 500 bilhões, a gente está em 3. Então, assim, é uma coisa que já deixou bem claro que não tem muito interesse aí na área e vai ser engolido pela área, né? Anderson, o que você pensa do Plano Nacional de Inteligência Artificial, o PIBIA? Eu acho que o PEBIA, né, a gente até participou em algumas camadas aqui, tem participado, na verdade. Ele é um bom plano, mas ele ainda patina para a gente executá-lo. Então, eu acho que assim, o Brasil, nós somos uma sociedade que tem dificuldade em planejar em longo prazo. Então, a própria janela de oportunidade da IA, a gente está perdendo exatamente por essa falha. Ah, de repente tem dinheiro para ciência, depois tem mais do que precisa e você nem consegue operacionalizar direito, depois você não tem, sabe? Isso independente de quem esteja no poder, há N exemplos disso. A inteligência artificial também promete ser uma força disruptiva na biologia, nas ciências da vida e na saúde. Um grande diferencial que temos no Brasil é a diversidade e a qualidade dos dados, que são base para essas tecnologias. Apesar desse potencial, ainda estamos no começo. As aplicações de IA
são incipientes e faltam investimentos consistentes na pesquisa e na formação de pessoal. Estamos entrando numa era em que a biologia se transformará numa nova engenharia, principalmente com o desenho computacional de proteínas. Como um país com a economia baseada em agropecuária e uma sociedade que conta com atendimento universal de saúde, a IA será fundamental para o Brasil.